Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. Nesta noite, quero ler em São Mateus, capítulo 17, versículo 1 em diante, donde nos habla Dios, onde Deus nos fala e nos mostra aqui em sua palavra esta visão do monte da transfiguração. 6 dias antes, Jesus Cristo esteve falando sobre a vinda do Filho do Homem, e agora, vejam vocês aqui, no capítulo 17 de São Mateus, versículo em diante, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entender a visão do monte da transfiguração nesta noite. Nosso tema é o mistério do monte da transfiguração. Podem sentar, queiram ter a bondade. Encontramos nesta passagem bíblica, aqui uma visão muito importante com relação ao programa divino correspondente à vinda do reino de Deus. Encontramos que nessa passagem, Cristo está mostrando aos seus discípulos a vinda do reino de Deus. E vejam vocês como, nesta passagem, nessa passagem, esta grande visão contém tudo o que será manifestado no último dia na vinda do reino de Deus, onde será visto o Filho do Homem vindo em seu reino, no reino do Pai com poder e glória. Encontramos que aqui no Monte da Transfiguração, o rosto do Senhor resplandece como o sol. Este mistério do rosto do Senhor resplandecendo como o sol, encontramos em diferentes lugares da Escritura. Nos Evangelhos nos diz: e seu rosto resplandeceu como o sol. Em São Lucas nos diz: e seu rosto se fez outro. São Lucas capítulo 9, versículo 29, nos falando
de tudo o que ocorreu ali na visão do Monte da Transfiguração. E em Apocalipse, capítulo 1, também nos mostra o rosto do Senhor como o sol. Vejam aqui, capítulo 1 do livro do Apocalipse, versículo 16, onde aparece o Filho do Homem. Uma das coisas dos atributos mostrados aqui, é o rosto do Senhor como o sol diz. E tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. E em Apocalipse, capítulo 10, encontramos novamente Cristo aqui, o anjo forte que desce do céu, com o seu rosto também como o sol diz. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora vejam aqui, Cristo, anjo forte, descendo do céu com seu rosto como o sol. E agora, qual é o mistério do rosto do Senhor como o sol? Vejam vocês também, em Malaquias capítulo 4, versículo 2 nos diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Aqui, encontramos a vinda de Cristo como sol nascente, resplandecendo, diz, e em suas asas trará salvação ou saúde. E agora no Monte da Transfiguração encontramos, na visão da vinda do reino de Deus, com poder e glória, onde aparece o Filho do Homem vindo em seu reino com Moisés e Elias, encontramos que seu rosto é como o sol. Esses simbolismos que se encontram ali, seu rosto como o sol, encontramos que representa a vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. E vejam vocês como para o último dia, Cristo estará com seu rosto como o sol, com seus olhos como chama de fogo, com o seu cabelo branco como lã branca, como aparece no livro do Apocalipse, capítulo 1. E todos estes atributos que são vistos no Filho do Homem estarão sendo cumpridos, e assim é como Cristo será visto na manifestação destes atributos, em sua manifestação do último dia. E agora, vejam como a promessa da segunda vinda de Cristo é como o sol, com o seu rosto como o sol, ou como o sol nascente. Porque o sol é o astro-rei, e a segunda vinda de Cristo é como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. Nos diz no livro de Números, capítulo 6, versículos 22 ao 27, dizendo: disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.
Vejam, e colocarão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Isso é quando o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre o povo hebreu, e tenha do povo hebreu misericórdia. E agora, vejam vocês como, na manifestação de Cristo, do anjo do Senhor com seu rosto como sol, é que depois de se manifestar no meio da sua igreja, depois se manifestará o povo hebreu com o seu rosto como o sol, ou seja, como o sol de justiça, resplandecendo. No capítulo 31 e versículo 16 dos Salmos diz aqui, vamos ver, um pouquinho antes vamos ler. Versículo 14 em diante diz do Salmo 31, mas eu confio em Ti, ó Senhor. Digo, Tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Teu constante amor. Agora vejam como nos Salmos nos fala do rosto do Senhor resplandecendo, resplandecendo como o sol. E agora para o povo hebreu, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, vem no último dia com o seu rosto resplandecendo como o sol. Ou seja, vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois o sol é o astro-rei e Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no último dia para resplandecer em sua vinda sobre o povo hebreu. E o povo hebreu conhecer a segunda vinda de Cristo, resplandecendo como o sol na manifestação de Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Pois é na dispensação do reino onde Cristo resplandece como o sol para assim iluminar o entendimento dos escolhidos de Deus, dentre os gentios primeiro e depois no meio do povo hebreu. Para assim o povo hebreu obter o conhecimento da segunda vinda de Cristo e obter as bênçãos que Cristo tem para o povo hebreu em sua segunda vinda. Assim também é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. No Salmo 80, versículo 1 ao 3 diz: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Ou seja, que estás entre querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder. Esses são, vejam vocês, Benjamim, o irmão por parte de sangue de José, e Efraim e Manassés, os filhos de José. Diz, e vem salvar-nos, faze-nos voltar, ó Deus, restaura-nos. Aqui está a oração para a restauração do povo hebreu e para a salvação do povo hebreu. Faze-nos resplandecer o seu rosto e seremos salvos. E de Sião virá o libertador que tirará de Jacó a impiedade. Agora vejam como é que Deus atuará com o povo hebreu no último dia, isto é, fazendo resplandecer o seu rosto sobre o povo hebreu. No versículo 7 nos diz, o salmista nos diz,
Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E no versículo 19 do mesmo capítulo 80, nos diz: Ó Senhor Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vejam como, em 3 lugares deste mesmo salmo, nos diz a forma em que Israel será salvo. Resplandecendo o rosto do Senhor sobre o povo hebreu. Isto é, na vinda do Filho do Homem, como Filho do Homem e Filho de Davi, onde o tipo e figura do rosto do Senhor como sol será cumprido sob o ministério de Cristo por meio do seu anjo mensageiro no último dia. E aí estarão os anjos do Senhor na vinda do Filho do Homem, como Cristo diz em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora vejam como aqui a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos, vindo em seu reino, está profetizada por Cristo, e depois, no próximo capítulo, mostra a vinda do Filho do Homem em seu reino, com seu rosto resplandecendo como o sol. E depois em Apocalipse, o encontramos no capítulo 1 e capítulo 10 com seu rosto como o sol. Ou seja, vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra, em sua manifestação final, na era da pedra angular e dispensação do reino, onde se manifesta por meio do seu anjo mensageiro, e todos esses tipos e figuras se convertem em uma realidade. E da sua boca sai uma espada afiada de 2 fios. Essa espada afiada é a palavra de Deus. É a mensagem do Evangelho do Reino vindo da parte de Cristo, saindo da sua boca. A boca de Deus sempre foram os profetas de Deus, onde Ele colocou sua palavra, a espada de 2 fios. E agora, assim como a boca de Deus foram os profetas de Deus no Antigo Testamento, e depois Jesus, e depois os 7 anjos mensageiros para o último dia, a boca de Deus, a boca de Jesus Cristo será seu anjo mensageiro, o instrumento que ele terá na terra. Portanto, de boca do mensageiro estará saindo a espada de 2 fios, que é a palavra de Cristo para o último dia. Ou seja, a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem para o 7º milênio, que estará sob a dispensação do reino. Dispensação que se abre no 7º milênio por meio da manifestação de Cristo, por meio da manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro neste tempo final. E assim é como o povo de Deus estará vendo a manifestação de Jesus Cristo com seu rosto como o sol. E para o último dia é que Jesus Cristo está com seu rosto, estará com seu rosto resplandecendo sobre sua igreja gentia e depois resplandecerá sobre o povo hebreu. Resplandecendo com seu rosto como o sol, nos iluminando com toda a revelação divina correspondente a um novo dia dispensacional,
a dispensação do reino e ao novo dia milenial, que é o 7º milênio. Porque sempre que o sol sai ou nasce em um novo dia e sai pela manhã. E aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. O sol de justiça vimos que é Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. O mesmo Jeová que no Antigo Testamento é o sol de justiça, é o mesmo Jesus Cristo no Novo Testamento. E agora, o pedido de faz resplandecer teu rosto sobre mim, como dizia o salmista, e também dizia que faça resplandecer seu rosto sobre o povo, agora para o último dia. Isso é a segunda vinda de Cristo com seus anjos, resplandecendo em sua vinda, por meio da sua manifestação final através do seu anjo mensageiro. E aí é onde estaremos vendo seu rosto como o sol, resplandecendo e nos iluminando o entendimento, a alma e todo o nosso ser, para poder compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. E aí é onde estaremos vendo, nessa manifestação de Cristo como o sol resplandecendo, estaremos vendo os ministérios de Moisés e de Elias, que são os ministérios dos anjos do Filho do Homem, para o último dia e para no último dia serem manifestados aqui na terra, assim como houve a manifestação dos ministérios dos 7 anjos do Senhor Jesus Cristo nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E assim, para o último dia, estará a manifestação dos ministérios de Moisés e Elias, que são as 2 oliveiras de Apocalipse capítulo 10, versículo 3 em diante, e Zacarias capítulo 4, onde aparecem as 2 oliveiras, que são os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus. E agora, os vimos no Monte da Transfiguração, porque ali Cristo está mostrando aos seus discípulos e a toda a sua igreja que viverá nessa terra a ordem da segunda vinda de Cristo, com seus anjos, como ele prometeu. E seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias para o último dia. E agora, esses ministérios estarão manifestados na terra no último dia, através de carne humana. Já o ministério de Elias foi manifestado anteriormente em 4 ocasiões. Primeiro em Elias Tisbita, depois em Eliseu, segunda vez, pela terceira vez em João Batista, pela 4ª vez no reverendo William Marion Branham, e pela 5ª vez como uma das 2 oliveiras, e o ministério de Moisés está prometido para ser manifestado no último dia como a outra das 2 oliveiras, e o ministério de Jesus está prometido para ser manifestado na terra no último dia. Esses 3 grandes ministérios estarão manifestados na terra no último dia, na vinda do Filho do Homem, como o sol de justiça resplandecendo e nos iluminando o entendimento. Esses 3 ministérios estarão manifestados no instrumento de Cristo, através do qual Cristo estará cumprindo essas promessas. E Deus não tem nunca 2 ministérios maiores ao mesmo tempo em uma era ou em uma dispensação, ou seja, que não tem 2 mensageiros para uma mesma era e também não tem 2 profetas dispensacionais para uma mesma dispensação. E agora, ele não pode ter 2 profetas para uma mesma era como mensageiros para essa era e ser o mensageiro dessa era. Serem os mensageiros dessa era esses 2 profetas. Mas sim pode ter 2 ministérios de profetas ao mesmo tempo manifestados em um mesmo corpo humano. O caso encontramos em Eliseu, o qual veio com uma dupla porção do Espírito e virtude que esteve em Elias. Encontramos também
que em Jesus Cristo não somente estava o ministério de Moisés e de Elias, mas todos os ministérios de todos os profetas de Deus. Porque da sua plenitude, diz São João capítulo 1, tomamos todos, e graça por graça. E, vejam vocês, São Pedro nos diz, em uma de suas cartas, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 em diante, diz: desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Que Espírito estava neles? O Espírito de Cristo. Indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que os seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Agora vejam vocês que o Espírito de Cristo esteve nos profetas do Antigo Testamento e depois esteve em Jesus em toda a sua plenitude. E em Jesus estava quem tinha dado os ministérios e operado os ministérios dos profetas do Antigo Testamento. Por isso, em Jesus estavam todos os ministérios. Era a plenitude da divindade manifestada corporalmente. E agora, vejam vocês para o tempo de Jesus, quando ele perguntou: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Uns diziam, bom, uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, e por isso atuam em ti e por meio de ti esses milagres. Outros dizem que tu és algum dos profetas, ou seja, algum dos profetas que ressuscitou. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem vocês ser o Filho do Homem? Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Agora vejam vocês que em Jesus estava todos os ministérios, porque Ele é a plenitude da divindade manifestada, a divindade em carne humana. E agora, vejam vocês que, para o último dia, temos a promessa da vinda de Elias pela quinta ocasião, de Moisés pela segunda ocasião e de Jesus pela segunda ocasião. Estes ministérios estarão manifestados por Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E estará Jesus Cristo como juiz de toda a terra, e como leão da tribo de Judá, e como sol de justiça manifestado, resplandecendo, e assim iluminando nosso entendimento lá na alma e em todo nosso ser, para podermos entender todas essas coisas que em breve devem acontecer, as quais são reveladas por meio de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Cristo aí diz: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E em Apocalipse 22, versículo 6 nos diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Agora, por meio do seu anjo mensageiro, é que Cristo dá a conhecer à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora, vejam como Cristo com seu rosto como o sol e saindo da sua boca uma espada, para o último dia estará manifestado como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. E o que é Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21?
na página 277 do Livro dos Selos diz: o precursor da segunda vinda de Cristo orando. Pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Ou seja, para o chamado se requer o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora, para o cumprimento da sua vinda no último dia, a terra no meio da sua igreja, vejam o que estará acontecendo. Na página 256 do Livro dos Selos, em espanhol, nos diz o reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda de Cristo: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Para poder receber o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, que é quem vem com essa espada afiada de 2 fios, é quem tem o rosto como o sol, e é quem tem seus olhos como chama de fogo, e é quem tem seus pés como latão reluzente, e é o mesmo de Apocalipse capítulo 10, o qual vem em uma nuvem e depois é manifestado na terra. E quando clamou como quando um leão ruge, quando clamou 7 trovões, emitiram suas vozes. E a fé para o rapto, para serem chamados e juntados e transformados, onde está? Nos trovões de Apocalipse, capítulo 10. Portanto, se requer a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é o mesmo anjo forte que desce do céu em Apocalipse, capítulo 10, vestido de uma nuvem. E se requer sua vinda para poder escutar sua voz, nos revelando as coisas que em breve devem acontecer e assim nos dando a revelação, ou fé de rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão da tribo de Judá e também como sol de justiça. Ambos os símbolos, o leão e o sol, são ambos símbolos de rei. O sol é o astro-rei e o leão é o rei dos animais, e Jesus Cristo é o rei de reis e é também o leão da tribo de Judá. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E agora sua vinda, no último dia, e a sua igreja estará cumprindo todos estes símbolos que são vistos no Filho do Homem, Apocalipse capítulo 1, e Apocalipse capítulo 10, e Apocalipse capítulo 19, e Apocalipse capítulo 14, versículo 16 ao 20. E outros lugares, tanto no livro do Apocalipse como dos Evangelhos e das profecias do Antigo Testamento. E agora, para poder ver o sol, poder ver a vinda de Cristo como sol de justiça, ver seu rosto como sol, vejam vocês, se requer que Cristo venha no último dia em a era da pedra angular e abra uma nova dispensação e se revele por meio do seu anjo mensageiro em uma nova era, a era da pedra angular, e uma nova dispensação, a dispensação do reino, e assim nos ilumine o entendimento e nos encha do conhecimento da sua vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o sol de justiça resplandecendo e nos iluminando a alma e todo nosso ser. E agora, vejam vocês como este mistério do seu rosto como sol é a vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, manifestado por meio do seu anjo mensageiro. E agora, vejam como o mistério do Monte da Transfiguração contém a segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
com seus anjos, e seus anjos foram ali apresentados e foram Moisés e Elias, porque para o último dia estarão os ministérios de Moisés e Elias manifestados aqui na terra no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, para qualquer pessoa que pense que os ministérios de Moisés e Elias não estarão manifestados na igreja do Senhor Jesus Cristo, minha pergunta é: o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu é ou não é tipo e figura da igreja de Jesus Cristo? Claro que sim. E o lugar santo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu não é o lugar que representa as 7 etapas ou eras da igreja gentia? Claro que sim. E nessas 7 etapas, os ministérios que estiveram ali manifestados foram os ministérios dos 7 anjos mensageiros, onde esteve o Espírito de Cristo manifestado. E no 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia esteve o ministério de Elias manifestado pela 4ª ocasião, mas não como uma das 2 oliveiras. Agora vejam como o ministério de Elias se encontra na casa de Deus, encontrou-se no átrio em Elias Tisbita, manifestado em Eliseu e em João Batista. Mas agora, no lugar santo do templo espiritual de Cristo, encontramos o ministério de Elias manifestado pela 4ª ocasião no reverendo William Marion Branham, que é o 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia. E para o último dia, para o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ali estará o ministério de Elias novamente. Vejam como vem passando. Vem manifestado no templo de Deus. Primeiro no átrio teve 3 manifestações em Elias Tisbita, em Eliseu e em João Batista. Depois no lugar santo passou ao lugar santo e teve uma manifestação no reverendo William Marion Branham. E depois passa ao lugar santíssimo, que é a era da pedra angular, onde tem sua 5ª manifestação. E vejam como o ministério de Moisés esteve no lugar santo e depois passa ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E o ministério de Jesus, o ministério do anjo do pacto, esteve manifestado no átrio da casa de Deus, que corresponde desde o tempo de Adão até o tempo de Jesus. E depois o lugar santo corresponde do tempo de Jesus até o 7º anjo mensageiro. E depois o lugar santíssimo corresponde a este tempo final no qual nós estamos vivendo. E agora vejam como o ministério do anjo do pacto, o anjo do Senhor, esteve manifestado no lugar do átrio durante o Antigo Testamento e depois passou ao lugar santo durante o tempo também do ministério de Jesus, ainda estava no átrio. Depois, nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, encontramos o ministério de Jesus, onde? No lugar santo, manifestado por meio dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Porque o ministério de Cristo opera ou ministra tanto no átrio como no lugar santo, como no lugar santíssimo, porque o sumo sacerdote não tem limitações para ministrar. E agora, o ministério de Cristo passa ao lugar santíssimo, o lugar mais importante do seu templo espiritual, e passa com os ministérios também de Moisés pela 2ª vez e de Elias pela 5ª ocasião. Por isso aparecem ali no lugar santíssimo sobre o propiciatório 2 querubins de ouro, feitos, construídos, da mesma peça de ouro com a qual foi construído o propiciatório que estava sobre a arca do pacto, onde estava a glória de Deus manifestada, ali sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro. Depois, encontramos que o rei Salomão construiu também 2 querubins de madeira de oliveira e os cobriu de ouro e os colocou também no lugar santíssimo. Por quê? Porque os ministérios de Moisés e Elias estariam
estariam no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo no último dia. Esses são os anjos com os quais o Filho do Homem vem em glória no último dia, para morar em sua igreja no lugar santíssimo desse templo espiritual. E agora vemos o mistério que foi mostrado na visão do monte da transfiguração. O mistério do monte da transfiguração. Ali vejam vocês como Cristo está mostrando tudo o que será manifestado na vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. E esse monte representa o corpo místico de Cristo. Esse é o monte de Deus, o templo de Deus, a casa de Deus, que tem, vejam vocês, lugar santo, que foi construído durante as 7 eras da Igreja Gentia, e também tem lugar santíssimo, que é a era da pedra angular, a qual está sendo construída na América Latina e no Caribe com latino-americanos e caribenhos. E agora nos encontramos no tempo onde o que foi visto no Monte da Transfiguração seria cumprido no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, neste último dia, no 7º milênio, conforme a promessa bíblica, e estariam na Terra um grupo de pessoas vivendo no território onde o Monte da Transfiguração se converterá em uma realidade, ou seja, será cumprido o que foi visto no Monte da Transfiguração, e as pessoas estarão vendo a vinda de Moisés pela 2ª vez, a vinda de Elias pela 5ª vez e a vinda de Jesus pela 2ª vez. Estarão vendo estes 3 grandes ministérios manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo, e assim estarão vendo o rosto do Senhor resplandecendo como o sol. O estarão vendo resplandecendo como o sol, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nos dando luz, luz espiritual à nossa alma, e nos dando assim conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer, nos iluminando o nosso entendimento e nos abrindo assim todas essas escrituras, porque a luz de Cristo manifestada no último dia estará iluminando todas essas escrituras que correspondem a este último dia. E ao serem iluminadas, as veremos cara a cara, e as veremos em tal forma que diremos, agora sim que posso compreender o que isto significa. Estar vendo o rosto do Filho do Homem resplandecendo como o sol é estar vendo a vinda de Cristo no último dia, em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular e dispensação do reino, manifestado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o leão da tribo de Judá, como o sol de justiça resplandecendo neste tempo final. Vem o simples que é todo o programa divino quando Cristo cumpre suas promessas? Bem disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que seria em simplicidade, seria tudo tão simples que se não vigiarmos nos passaria despercebido. Agora vimos o mistério do Monte da Transfiguração. É a vinda do Filho do Homem com seus anjos, sendo manifestada sua vinda com seus anjos através do seu anjo mensageiro. Quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Encontrando o véu de carne, encontraremos a manifestação de Cristo, a manifestação do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse, e o encontraremos resplandecendo como o sol, e o encontraremos com essa espada saindo da sua boca. E encontraremos o cumprimento de todos esses símbolos que foram vistos no Filho do Homem. Nesta ocasião, vimos o mistério do Monte da Transfiguração. É a vinda do Filho do Homem em seu reino para
assim cumprir suas promessas e fazer sua obra de reclamação para assim reclamar seu trono, o trono de Davi, e se sentar sobre o trono de Davi e reinar por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E para os escolhidos, sua vinda é para chamar os seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta, nos juntar e nos preparar para sermos transformados e raptados e irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Nenhuma pessoa poderá ser transformada e raptada sem primeiro ver o cumprimento do que foi visto no Monte da Transfiguração, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, a segunda vinda de Cristo, manifestando Jesus Cristo em Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E isso é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Isso é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro no último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho do mistério do Monte da Transfiguração. Que Jesus Cristo, o anjo do pacto, resplandeça, seu rosto resplandeça sobre todos nós e nos abençoe. Jesus Cristo, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos. Muito boa noite. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nessa noite. Que Deus continue abençoando a todos.